Vamos hoje assistir um assunto que é bem espinhento dentro do mundo Kung Fu. Muitos têm várias teorias, né? Que é a questão da morte do Bruce Lee. Muitos falam que pode ter sido por causa das Tongs, né? Da máfia chinesa, de professores, de mestres tradicionalistas que não queriam que o Bruce Lee ensinasse o Kung Fu para estrangeiros, né? Ou ficaram com muita raiva porque o Bruce Lee realmente ensinou e transferiu muito conhecimento, né, das artes marciais chinesas para os ocidentais. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo juntos, que é bem interessante, e vamos comentando, né, durante o vídeo. Vamos lá. O Bruce Lee ele é conhecido por todos como um dos maiores, se não o maior lutador de artes marciais que já passou por esse mundo. Fora isso, ele revolucionou um segmento dos filmes do cinema, se tornando uma grande estrela de Hollywood. Mas infelizmente seu tempo por aqui não foi muito, já que ele faleceu quando tinha apenas 32 anos de idade. E o pior, a verdadeira causa da sua morte foi e ainda é um mistério. Existem várias teorias sobre o assunto, mas qual que seria a verdadeira? Nesse vídeo a gente vai falar então sobre a morte misteriosa de Bruce Lee. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Bruce Lee nasceu em São Francisco, na Califórnia. Ele que se tornaria referência pela sua luta e por suas habilidades. Veio ao mundo no dia 25 de novembro de 1940. Seus pais faziam parte de uma ópera chinesa. Eles estavam fazendo uma turnê enquanto passavam pela cidade e a sua mãe acabou dando à luz por lá. Lee Jun-fan era o nome oficial do lendário artista, mas fora esse ele tinha mais dois nomes. Um nome usado enquanto era estudante. Uma curiosidade, né? Por isso vocês, quando pesquisam um pouco sobre o Jeet Kune Do, vocês encontram, né, o Jun Fan Kung Fu. Porque Jeet Kune Do, ou principalmente hoje eles falam que o Jeet Kune Do já é algo mais estruturado, mas o Jun Fan Kung Fu seria só a expressão, seria a forma como o Bruce Lee luta, né? Seria qual é o entendimento do Bruce Lee sobre a arte marcial. O Jeet Kune Do já é um método de combate estruturado, né? Seguindo a ideia dos professores modernos de hoje. Que era Li Yuanjian, e um nome usado artisticamente, que era Li Xiaolong, além do famoso Bruce, que foi dado pela médica logo quando ele nasceu. A carreira de Bruce Lee. Por seus pais já serem grandes artistas, Bruce nasceu com um pé nessa área também. Com 3 meses ele foi de São Francisco para Hong Kong com a sua família, onde já começou com a sua carreira desde bebê, fazendo uma participação no filme Golden Gate Girl. Com 9 anos já teve papel principal em um filme chamado The Kids, junto com seu pai, e desde então ele não parou mais. Vocês já perceberam? Desde o Bruce pequeno parece que já tem aqueles trejeitos já. Essa ideia que o Bruce Lee sempre nos filmes, né? Essa ideia de ficar fazendo esses negócios, essas coisas, desde criança, né? Seguiu atuando e estudando, só que o bichão ele não era muito bom aluno não. Com uns 16 anos, o Bruce demonstrou ser mais esquentadinho do que o normal, entrando em brigas de rua. E por isso seus pais acharam melhor Lee ir buscar as artes marciais, para poder colocar a raiva para fora e ter mais disciplina. E assim começou com o Kung Fu. O Bruce foi apresentado a Yip Man, um artista marcial e professor mestre do estilo Ying Chun. Só que por conta de uma regra chinesa de não ensinar artes. Só um adendo aqui para vocês, né? A primeira arte marcial do Bruce não foi o Wing Chun, né? É certo que o pai dele levou ele, né, para o Ip Man e tal, que o mestre já tinha uma fama, né, de um grande mestre, essa ideia mais do Wing Chun. Mas a primeira arte do Bruce Lee foi o Tai Chi Chuan, que foi o próprio pai do Bruce que passou para ele. Ele tem uma base boa de Tai Chi Chuan. Marciais a estrangeiros foi rejeitado a primeiro momento, mas Lee tinha uma parte alemã por causa de sua mãe, então o Yip decidiu dar uma chance a ele. Tudo ia bem até o Bruce se envolver em uma briga no telhado quando tinha 18 anos por conta de um soco injusto que um garoto teria dado. O Lee ficou tão bravo que arrebentou o moleque. Óbvio que chamaram a polícia e eles disseram que se continuasse assim seria preso. Para resolver essa situação, em 1959, Lee foi morar com a sua irmã nos Estados Unidos. Morando em Seattle, o Bruce chegou a trabalhar como garçom e no mesmo. Só outra curiosidade aqui. Vocês viram que ele falou, né, que o Bruce Lee ele tinha uma descendência alemã. Não é bem isso, né? Por muito tempo acreditou isso, né? Mas depois de estudos, vocês podem até estar pesquisando hoje. O Bruce Lee, até ele falava, né? Tem algumas entrevistas que ele fala isso. Mas ele não tem descendência alemã. Foi um erro. Ele tem descendência
holandesa. O bisavô dele era holandês, né? O pai da mãe dele era holandês. Vamos lá, vamos seguindo. Uma curiosidade aí para vocês. Ano começou a ensinar artes marciais a amigos da cidade. Ele chamava a sua luta de Jung Fan Gung Fu. Seria mais ou menos como o Kung Fu do Bruce Lee. Ele abriu então a sua primeira escola de artes marciais, a Lee Jung Fan Gung Fu. Em 1960, finalmente se formou no ensino médio e no ano seguinte ele se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou artes dramáticas, filosofia, psicologia e mais algumas outras disciplinas. Dizem que a sua especialização era filosofia, mas de acordo com um artigo da faculdade, a especialização era drama. Em 1964, Bruce parou com a faculdade e foi para Auckland, morar junto com seu amigo, James Ian Lee, que era ali cerca de 20 anos mais velho do que ele. James também era um artista marcial e juntos abriram outra academia, a Jung Fun, em Auckland. Também foi ele que apresentou Bruce a Ed Parker, um artista marcial americano que convidou Lee a aparecer no Long Beach International Karate Championship de 1964. Lá ele fez repetições de flexões de 2 dedos, usando o polegar e o indicador de uma mão, e deu lá o famoso soco de 1 polegada. Combate. Óbvio que os chineses não gostaram que Lee estava ensinando suas artes aos gringos, Vocês lembram da regra. Então o Lee acabou recebendo um ultimato da comunidade chinesa o mandando parar com isso. O Bruce Lee se negou e com isso ele foi desafiado a um combate com Wong Jack Man. E se Lee perdesse, fecharia a sua escola, mas se ganhasse, ele seria livre então para ensinar quem ele quisesse. Pra vocês verem como é que eram as coisas resolvidas antigamente, Muito mais saudável, eu diria. Bom, o Bruce ele ganhou e de acordo com as testemunhas, a luta teria durado cerca de 3 minutos. O Lee teria colocado o homem no chão e dito, "Você desiste?" E o homem disse, "Sim", simples assim. Aí o cara até pediu uma revanche, mas o Lee acabou não dando muita bola não e continuou ensinando as suas artes marciais a quem ele quisesse. Voltando a atuar. O Bruce Lee tinha deixado esse seu lado ator ali no cantinho, de escanteio. Mas ele voltou à ativa quando ele foi chamado para fazer um teste, após ele ser notado pelo produtor William Dozier durante a sua exibição de artes marciais em 1964. A ideia era ali participar de Number One Son, sobre Li Shan, o filho de Charlie Chan. O show não aconteceu, mas o produtor viu seu potencial e Lee acabou ganhando um papel como Kato em 1966 no filme The Green Hornet, que seria, aqui no Brasil, foi conhecido como o Besouro Verde, além de também aparecer com seu personagem no crossover de Batman, mostrando aos americanos quem era e as artes marciais no estilo asiático. O Lee seguiu atuando e aperfeiçoou as suas habilidades e técnicas nas artes marciais, tanto que ele fundou o Jet Kune em 1967, onde ele colocou muito mais o seu estilo. O foco era flexibilidade, velocidade e eficiência. Ele usou vários métodos de treinamento, como musculação para força, corrida para resistência, alongamento para flexibilidade e muitos outros. O Lee tinha várias habilidades que foi desenvolvendo ao longo da vida com muito treinamento. Como ele fala, também. Desculpa aí por pausar. Como ele fala, não só foi isso, O Bruce Lee, ele colocou, a essência de várias outras artes marciais, como o Savate. Eu costumo dizer que o Jeet Kune Do é 70% Wing Chun, mas ele colocou boxe ocidental, Savate, esgrima, judô. Várias técnicas foram incorporadas dentro do Jeet Kune Do. De dar socos e chutes que eram tão rápidos que quando ele gravava, as câmeras não conseguiam acompanhar os movimentos, registrando apenas um borrão no ar, e aí fazendo o Lee ter que diminuir a velocidade desses seus socos aí para poder captar nas câmeras. Além disso... Será que eu consigo fazer a mesma coisa do Bruce Lee? Não sei se virou um borrão aqui, mas... eu consigo, acho que movimentar um pouquinho de ar. Não sou o Avatar, não. Mas acho que eu consigo. Já você tem que reduzir a qualidade das imagens aí? Não sei. Vamos continuar o vídeo. Vamos lá. Seus socos imprimiam uma Desculpa aí, força pessoal. de 158 quilos em um único golpe. O Lee, para aumentar a sua destreza e agilidade, também pedia para que um assistente jogasse grãos de arroz para cima, para que ele conseguisse pegar algum deles usando apenas hachis.
Ele também muitas vezes não tinha noção da sua força, né? Já que uma vez ele deslocou o ombro de um de seus discípulos só com um tapa. Inclusive, uma vez um dublê no set de filmagem do clássico filme Operação Dragão teve a ousadia de desafiar o Bruce Lee em uma luta. O Bruce normalmente recusava esses tipos de pedidos, né? Mas ele decidiu que iria lutar. Resumindo, né, ele ficou se esquivando dos golpes do dublê, que acabou batendo a própria cabeça na parede e desistiu da luta. O homem era tão diferenciado que treinava com um equipamento pesado feito sob medida para ele. Sacos de areia normais, né, que são usados para um treino, pesam cerca de 31 quilos. O de Lee pesava apenas 136, né, pouca coisa de diferença. E o que eu já comentei, né, era muito comum de ver o Lee fazendo suas flexões usando apenas um ou dois dedos, além do Jeet Kune Do, que é o famoso soco aí de 1 polegada. De volta a Hong Kong. Como eu já disse, o Lee continuou atuando, mas ele queria um papel principal e por isso acabou voltando para Hong Kong. Lá ele começou a preparar um curta-metragem e viu que estava famoso o papel de Kato, né, no filme The Green Hornet. Tanto que em Hong Kong o filme era conhecido como The Kato Show. Com essa moral toda, logo ele assinou para estrelar em 2 filmes. Em 1971 ele fez o The Big Boss e em 1972 ele fez o First of Fury. Ambos foram grandes sucessos e com isso ele ganhou ainda mais reconhecimento americano também. Não satisfeito, Bruce fundou a sua produtora, a Concord Production. Ainda em 1972 o Bruce fez o The Way of the Dragon, onde comandou tudo no filme e teve uma cena épica com ninguém menos do que seu amigo Chuck Norris, né, que conheceu durante uma de suas exibições de artes marciais. Essa é considerada uma das melhores cenas de lutas das artes marciais da história do cinema. Também, né, Essa cena de luta que ele tá falando aí é épica. Até do gatinho, aparece um gatinho na cena, um gatinho dá um grito lá na hora da luta, eu lembro disso aí. Agora você imagina a gente hoje, quando para pra assistir essa cena, eu lembro que a gente fica bem empolgado. Agora imagina o pessoal, quando foi pro cinema assistir, ou o pessoal quando esse filme começou a passar na televisão, que não tinha esse negócio da gente poder assistir a hora que a gente quer, né? A galera tinha que esperar o dia, a hora que ia passar o filme. Imagina como era a emoção daquelas pessoas, não tinha como a gente voltar a cena pra ver de novo. Você assistia e aqueles momentos ali ficava na sua mente pra você ficar relembrando depois. Poxa, não é tendo essa mente tão nostálgica, então, mas eu acho que as coisas antigamente eram mais profundas. Né? A gente sentia mais. Eu acredito que a gente sentia mais. duas lendas, né, Chuck Norris e Bruce Lee. Ainda em 1972, o Bruce Lee recebeu o convite para participar do filme Enter the Dragon, ou como nós conhecemos, Operação Dragão, da Warner Bros. O filme foi lançado no ano seguinte e foi um grande empurrão para Lee como ator e como mestre das artes marciais, sendo a maior bilheteria do ano. Mas, infelizmente, Bruce não teve a oportunidade de ver e aproveitar o reconhecimento e a admiração que ele ganhou após o filme. 6 dias antes do lançamento, no dia 20 de julho de 1973, o Lee morreu, deixando a sua esposa Lee Cadwell e 2 filhos, o Shannon e o Brandon Lee. O Brandon, inclusive, ele também foi ator, né? E numa tragédia que é bem famosa, ele morreu acidentalmente aí no auge da sua carreira, quando ele estava realizando as filmagens do filme The Crow, né? Que é o Corvo, devido a um tiro, né? Dizem que a arma era para estar com uma bala ali, né? Uma munição de festim, mas estava com uma munição de verdade e ele acabou tomando um tiro de verdade na filmagem. Olha que loucura, né? E aí existem algumas teorias também sobre a morte do filho do Bruce Lee, né? E aí, quem sabe a gente faz um vídeo aqui também, se vocês apoiarem a ideia dessa misteriosa morte também do filho dele. As teorias de sua morte. O Lee ganhou até um documentário sobre ele no History, e um dos temas abordados, obviamente, foi sua morte misteriosa, contendo diversas teorias que a gente vai abordar uma a uma. Quando Lee morreu em 1973, os médicos do hospital Queen Elizabeth, em Hong Kong, atribuíram sua morte a um edema cerebral, um inchaço no cérebro. Esse inchaço nada mais é do que uma forma do corpo reagir a algum trauma, né, um derrame ou uma infecção. Só que de acordo com informações do Washington Post, né, um dos maiores jornais ali dos Estados Unidos, traços da verdinha foram encontrados no estômago e no intestino delgado de Lee. Por isso, alguns médicos de Hong Kong acreditavam que esse inchaço do cérebro poderia ter sido causado pela ingestão de maconha.
Porém, isso é só um achismo, nenhum vínculo nunca foi documentado entre o uso de cannabis e o edema cerebral. Hipersensibilidade à aspirina. Enquanto ele estava na casa de Betty Ting Pei, uma atriz também, né, com quem ele se envolveu, em Hong Kong, pouco tempo antes de morrer, o Bruce teria reclamado de uma forte dor de cabeça. Ele fumou um pouco ali da ervinha do capiroto e a Betty teria dado ali então uma pílula chamada de Equagesic, que tem na sua formulação uma substância chamada de meprobamato. E a aspirina, isso para aliviar a sua dor, né? Ele teria então se deitado para descansar, mas Ting não conseguiu reanimar Lee à noite. O Robert Donald Tear, que era um professor ali de medicina forense na Universidade de Londres na época, ele propôs então que foi uma hipersensibilidade à aspirina ou o meprobamato, né? Ou então uma combinação dos dois, que levou o Lee ao edema cerebral e posteriormente à sua morte. O Ray Richard, né, ele afirmou a teoria, ele é um patologista do Queen Elizabeth, o hospital que realizou a autópsia em Lee. Mas, igual a maconha, nada foi totalmente confirmado, já que nenhum deles é conhecido por causar inchaço cerebral. Em 1973, Bruce Lee morreu devido a um inchaço do cérebro. As autoridades afirmaram que isso foi causado por uma reação fatal à aspirina. Mas o importante patologista forense colocou em dúvida este veredito. O relatório da necropsia não mostra nenhum indício de que houve uma reação alérgica. Então o que está dizendo é que o Bruce não morreu por causa de tomar uma aspirina? Eu acho que não. Além de Ting ter reparado que Lee teria tomado o Equagesic, né, em outra situação e não teria acontecido nada. Insolação. Aí fica sempre aquele negócio, né? Aí fica a questão das teorias, fica muito mais forte, porque você pergunta ao médico, ele alega algo. Quando você pergunta, eu acredito que não. Eu acho que não. Não dá certeza de nada. Uma conspiração, né, uma teoria que tem, que falam muito da questão da morte do Bruce, é porque eles falam da questão deles encontrar essas ervas no intestino do Bruce. Aí você lembra até a ideia, né? A ideia não, a mesma história do Ruo Yuanjia, né, que o Ruo Yuanjia, ele também, que era um artista marcial, ele é envenenado, e aí depois eles fazem a exumação do corpo, né, que eles acusam os japoneses, na época eles encontram algumas ervas, né, no estômago do Ruo Yuanjia também, e aí eles têm essa teoria também da conspiração, né, de que vários filmes do Bruce Lee, vários filmes da China, né, eles retratam esse mestre, que eles falam que ele foi envenenado. E alguns médicos falam que não, que esse Ruo Yuanjia, esse mestre, ele não foi envenenado. É porque alguns chás têm algumas toxinas mesmo, mas essas toxinas não foram responsáveis pela morte do mestre. Então se criam algumas teorias das tongs, da máfia chinesa ou de mestres, né, que não gostavam do Bruce Lee, podem ter feito isso com ele. Tem também uma teoria mais pesada, né, que é do Raymond Chow, que foi o diretor dos filmes do Bruce Lee, o cara que abriu as portas do cinema para o Bruce. Podem achar, porque ele tinha uma parceria com o Bruce também na empresa de filme, e aí quando o Bruce morre, ele fica com tudo, né? Então tem essa teoria também, porque falam também porque ele foi o primeiro a receber a notícia da morte do Bruce Lee, e ele não comunicou com verdades. O Raymond Chow, ele falou que o Bruce Lee tinha morrido em casa, com a família. E logo depois ele foi desmentido, que o Bruce Lee não morreu em casa. O Bruce Lee tinha morrido na casa dessa atriz, né? Com essa atriz. E a gente não sabe o que estava acontecendo. Então tem muita teoria, nem sabe, tem muita conspiração, né? Tem muita ideia até de monarca aí, monarcados por aí. Mas essa história da morte do Bruce Lee é bem complexa, é bem estranha, Eu acharia legal se tivesse tido uma investigação maior, mas aqueles tempos de antigamente, pessoal. Na biografia Bruce Lee Alive, o Matthew Polly, ele sugeriu a teoria de que Lee morreu de insolação. A explicação é de que 2 meses antes de sua morte, Lee estava pesando só 54 quilos. Isso porque ele tinha perdido 15% de seu peso corporal por conta de excesso de trabalho. O ator teve suas glândulas sudoríparas removidas de suas axilas alguns meses antes. Isso porque essa glândula é responsável pela secreção que sai das nossas axilas. Então, a capacidade do seu corpo de eliminar o calor teria sido diminuída, né? Menor do que o normal. Quando Lee desmaiou durante a dublagem de Enter the Dragon, o ar-condicionado da sala de dublagem estava desligado, né? Para evitar problemas ali,
não saiu som na gravação, né? E naquela época, o Bruce apresentava sintomas como febre alta, fraqueza, vômitos, perda de consciência e muito mais. Então são todos os sintomas de alguém que poderia estar com insolação. O autor do livro acredita que o segundo colapso de Lee pode ter acontecido por conta das condições parecidas e o superaquecimento pode ter sido a causa ali da dor de cabeça que o Lee mencionou ter tido ali no dia de sua morte. Beber muita água. Em dezembro de 2022 foi publicado um estudo no Clinical Kidney Journal, onde dizia que a verdadeira causa da morte de Lee poderia ter sido a hiponatremia, que acontece quando há baixa concentração de sódio no sangue. O grupo de médicos da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, que foram os pesquisadores do estudo, afirmaram que Lee pode ter bebido muita água, o que pode ter levado o ator a ter baixos níveis de sódio no sangue, impedindo que ele excretasse água suficiente para tentar manter o equilíbrio da água no seu corpo. O Lee tinha ingestão crônica de líquidos e, por conta da sua dieta à base de álcool e sucos, né, por fumar muita maconha e já ter danificado seus rins, eles acreditam que Lee morreu de disfunção renal. Isso poderia ter o levado à hiponatremia. Isso é uma crítica que o pessoal não generalizando, né? Alguns falam, né, que não gostam do Bruce Lee por causa desse uso da erva do Bruce Lee. Mas a gente tem que ver também um contexto histórico, né? Nessa época do Bruce Lee, até o cigarro era algo tido como cult, né? Algo como legal, né? Se você fumava, se você fumava um cigarro, homem, mulher, era tido como algo, né, que você era descolado, que era algo bonito. Você vê na época do Mestre Ip Man, né? Eles falavam que o Mestre Ip Man era viciado também, né? Esqueci o nome, em ópio. Era viciado em ópio também, né? Então, a gente tem que analisar contextos históricos também, não só tá falando mal sem ter um aprofundamento, né, da questão do momento histórico da época. Vamos lá. E sobre essa questão da água, eu também sou estudante da área da saúde, né, de enfermagem, e eu já vi um relato de estudo de uma mulher que ela morreu também por conta disso, porque ela estava com infecção no corpo, e aí o médico recomendou ela, por conta da medicação, ela tomar bastante água, só que ela foi pro extremo, ele falou para ela tomar bastante água, ela tomou absurdamente muita água, consumiu muita água, os níveis de sódio dela baixou, e ela acabou falecendo. Então fica até a lição, né? Tudo em excesso faz mal, até a água. Vamos lá, continuando. Ia dando um edema cerebral e morte em poucas horas se o excesso de ingestão de água não for compensado pela excreção de água na urina. Ainda mais ele que tinha como uma de suas grandes frases ao longo da vida o "Be water, my friend", que seria uma dica dele para que nós fôssemos como a água, né, para sermos resilientes e capazes de nos adaptarmos em qualquer situação. Enfim, tudo isso são apenas suposições e teorias. O fato é que a verdadeira causa da sua morte vai continuar sendo um mistério e difícil de ser desvendado. Né? Mas me diz aí você, qual dessas teorias é a que você mais acredita relacionada à morte de Bruce Lee? Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva aqui para não perder nenhum. Confere se está ativado aí o sininho. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, para vocês, qual a opinião de vocês sobre isso aí? Vocês acham que realmente foi um problema de saúde do Bruce? Ou realmente teve alguma conspiração, né? Ou foi por conta do uso, né, da erva? Ou se foi alguma conspiração das Tongs, da máfia, de algum mestre ressentido, né? Ou até do seu produtor, não acusando ninguém. Mas pode ser seu produtor por questões financeiras, né? Faltando pouco tempo para o lançamento do filme, né? A morte do Bruce Lee também, né, trouxe um grande arco para esse filme também, né? Trouxe uma grande expectativa para esse filme, trouxe uma comoção mundial para esse filme. Então, a morte do Bruce Lee tem muita questão obscura pelo meio, tem muita questão de teoria, que tem muita coisa que não foi solucionada e ficou por isso mesmo, né? E acabou virando como se fosse até uma lenda. Então, deixa aí nos seus comentários qual é a verdade sobre a morte do Bruce Lee. Você tem alguma opinião formada? Deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. E quem like. E sigam o canal do Marcelo. Valeu.